Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a emoção do medo e também sobre a sua prototipagem no FACS. O medo, ele é provavelmente a mais estudada das emoções básicas, das 7 emoções que nós estamos estudando, abordando aqui neste curso, porque ela representa um recurso evolutivo diretamente ligado à nossa sobrevivência, né, que nos possibilita ou permite que nós reconheçamos, né, um perigo e escapemos do perigo também, né? A gente possa identificar rapidamente o perigo e também tomar uma ação rápida diante dele. E o medo ele pode variar entre hesitação, nervosismo, ansiedade, temor, pânico, susto, horror, entre muitas outras variações que você consegue encontrar no Atlas das Emoções do Ekman, na qual já recomendei aqui algumas vezes, ok? Qual que é o gatilho, né? O que que aciona a emoção do medo? A ameaça de dano, tá? Dano esse tanto físico quanto psicológico. A sua valência é negativa, tá? E a função adaptativa é preservar o indivíduo do dano, assegurando sua integridade física, emocional, social e material, tá? Bom, basicamente é um gatilho importantíssimo para a nossa sobrevivência. Por exemplo, imagina se você está andando na rua, tá? E você encontra um leão na rua, tá? Um leão. Tipo, você está andando na rua e acha um leão. Poxa, é quase que impossível, né? Improvável que isso aconteça. Mas se isso acontecer, o que que acontece? Vão ter as seguintes alterações aqui na face, ó. Os seus olhos vão abrir o máximo possível, porque ele vai querer, o teu corpo vai querer escanear aquilo para saber, puxa, isso aqui realmente é uma ameaça para mim, tá? Haverá o levantamento das sobrancelhas, tá? De maneira um pouquinho mais rígida. Aqui, como é uma macroexpressão montada pela própria pessoa, tá? Possui essa incongruência, esse arqueamento, tá? O arqueamento das sobrancelhas ocorre muito na surpresa. No medo, as sobrancelhas elas se erguem, mas elas ficam mais rígidas, né? Mais horizontais, assim, uma com as outras, por conta de outras unidades de ação. E a boca também tem um acionamento interessante aí, que também faz parte do instinto de sobrevivência, né? Ela retrai. Então, assim, no medo vai retrair. Nessa retração, ele vai acionar músculos aqui da mandíbula e do pescoço. Olha que ponto, olha que coisa maravilhosa que é o nosso corpo, né? Quando o medo acontece, você retrai. E retrair, você ativa o músculo do pescoço, né? Que protege todas as nossas artérias, as veias, tudo que passa aqui no lugar. Então, o medo, a reação do medo, de maneira instintiva, traz a proteção, tá? Das tuas principais artérias. Olha aqui na moça o quanto já subiu aqui, ó, as laterais aqui embaixo. Então, o que acontece? Ele ativa o platismo e fecha. E nesse fechar, ele protege, né? Ele enrijece. Ok? Então, assim, a reação do medo na face é uma reação protetora. Primeiro, de identificar se o que você está enxergando é de fato uma ameaça, né? Tipo, o que eu estou vendo é o que eu vou comer, né? Ou vou ser comido por ele. Tá? Essa é a reação instintiva, né? É a nossa reação evolutiva. Isso vem do nosso DNA, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, ok? Agora eu quero mostrar para vocês aqui quais são as principais alterações na face, no medo. O medo, ele causa uma elevação acentuada das pálpebras superiores. Então, você pode ver que a pálpebra superior aqui, ela faz um levantamento normalmente de alta intensidade, tá? Intensidades acima de B, tá? Que a intensidade é onde aparece a, essa esclera do olho. Eu coloquei glabela aqui, tá, acontece na glabela, é isso mesmo. Então, o que acontece? No medo, a alta intensidade apresenta a glabela do olho, essa parte branquinha que fica logo aqui em cima, tá?
diferentemente da surpresa, tá? Que tem uma intensidade menor, tá? A glabela normalmente não aparece na surpresa, apenas no medo. Então, tem essa elevação acentuada da pálpebra superior, tem uma elevação acentuada das sobrancelhas e tensão na glabela. Você pode ver que as sobrancelhas, quando elas sobem, elas sobem um pouquinho aqui, né? No caso da... É uma expressão montada aqui também, tá, pessoal? Então, há incongruências aqui. Mas serve para fins didáticos. Então, ela faz o levantamento da sobrancelha, tá? Com uma intensidade um pouco menor do que os olhos. Mas note o tensionamento das sobrancelhas. Ele não só sobe, mas ele tensiona, tá? É uma unidade de ação que nós vamos ver aí, que faz uma movimentação na glabela, tá? Que traz esse enrijecimento, né? Traz aquele... O meu sai torto, mas ele... Note como é reto. Agora, se eu dar a surpresa ela é mais arqueada. Já o medo ela sai um pouquinho mais rígido, ok? Então, note esses detalhes aí na face. Terceiro ponto é o aumento na exposição da esclera do olho, como eu comentei com vocês, né? Que é essa partezinha branca aqui. O estiramento horizontal da boca, tá? Provocado por um músculo que nós já vamos falar. Note esses cantos da boca aqui, como eles são tensionados, tá? Olha só o tensionamento deles. É diferente, essa expressão aqui, ó, tem um leve abaixamento dos cantos das bocas, não é tristeza, tá? E nós vamos ver o porquê. Então, ele traz esse tensionamento. A tristeza é para baixo, assim, ó, tá? E no caso desse estiramento, é para os lados, de maneira tensa, tá? É diferente. E o que acontece aqui também, que eu comentei com vocês, que é o tensionamento dos músculos do pescoço, o platismo. Olha aqui, note o pescoço dela, como ele enrijece, como ele fica rígido ali, ele protege. Então, existe um acionamento da unidade de ação aqui, da unidade de ação 20, né? E do 21. Então, o 20 em alta intensidade aciona automaticamente o 21. Vamos ver um pouco mais sobre isso agora, tá? Vamos lá, então. A primeira unidade de ação que eu queria apresentar a vocês aqui é a unidade de ação 1, o levantador da pálpebra inferior das sobrancelhas, inner brow raiser, pelo frontalis. Então, ele faz aquele movimento que traz acentuação das sobrancelhas para cima. Deixa eu colocar aqui. Isso. Fica mais fácil. Acentuação das sobrancelhas para cima. Então, a sua sobrancelha é assim, ela fica assim. Ok? Eu não consigo fazer de maneira natural, tá? Eu não tenho esse músculo tão evoluído, mas ele levanta apenas essa parte interna das sobrancelhas, tá? Trazendo essa fisionomia, tá? Isso é uma das unidades de ação que pode acontecer, ok? Segunda unidade de ação que pode acontecer também é o levantamento da parte superior das sobrancelhas, tá? Pelo frontalis. Então, é assim, tá? A parte de trás. Então, a unidade de ação 1 mais 2, isso eu consigo, o levantamento. Levantamento de ambos. Tá? Então, no medo, ele vai levantar ambos. Próxima unidade de ação é a unidade de ação que fica aqui no frontalis, que fica aqui na glabela que nós comentamos, é o abaixador das sobrancelhas, que é o brow lower, tá? Pelos músculos depressor e corrugador supercílio, que traz aquela ruga vertical aqui, ó, aquelas linhas verticais, né? E as protusões. Então, ela traz para dentro e para baixo. Então, ela faz assim, ó, esse trabalho aqui, ok? Então, é 1 mais 2 mais 4, mais 5, que é o levantador da pálpebra superior, upper lid raiser, pelo músculo levator palpebrais superiores, né, que é aquele que eu falei para vocês que mostra a esclera do olho. E a unidade de ação 20, que eu comentei com vocês, que é o esticador de lábios, é o lip stretcher,
pelo músculo risórios, que é o platisma, né? Traz esse movimento. O 20 e o 21 está aqui embaixo, ó. O 20 em alta intensidade não aciona o 21, ou em baixa intensidade, assim. E alta intensidade, olha só, até as linhas aqui. Ok? Então, estas são as unidades de ação que estão relacionadas diretamente à prototipagem da emoção do medo. Unidade 1, mais 2, mais 4, mais 5, mais 20. É claro que outras unidades de ação podem acontecer, tá? Mas isso nós vamos conversando em demais laboratórios. Eu acho que só os laboratórios mesmo, só o exercício da análise que vai fazer com que você evolua cada vez mais, entendendo um pouco mais dessa emoção na face, né? Das alterações na face através desse gatilho. Aqui nós temos um exemplo do nosso atual presidente, tá? Vamos dar o play aqui. Note a movimentação, tá? Da unidade de ação 20, risórios. Olha aqui, ó, bem aqui. Fica, essa parte do lábio inferior fica retinha. Traz sutilmente. Isso aqui é uma expressão, uma microexpressão, tá, pessoal? Poucas pessoas conseguem identificar, a não ser em uma análise em laboratório, tá? Você consiga ver. E bem durante uma verbalização, tá? Que é bem difícil mesmo de identificar, mas totalmente possível, tá? Esse músculo, ele pode ser acionado, ele é acionado no medo, né? E pode ser acionado também durante outras verbalizações. Então é importante que você analise bem a linha de base da pessoa, porque se a pessoa tem esse cacuete, essa mania de ficar ativando esse músculo toda hora, apesar de que eu não conheço ninguém assim, aí você não pontua, né? Você não afere como um medo. Do contrário, né? É bem difícil uma pessoa verbalizar e escapar essa expressão, né? Na verdade, o risórios, o vídeo, é bem difícil. Vamos aos próximos aqui. Nós temos um outro videozinho, um rapaz que ele estava num show aí, como se fosse aquele show do milhão, e a esposa dele lá torcendo por ele. E a esposa dele, assim, para muitas pessoas ela só abre a boca, mas ela tá expressando ali a emoção do medo na face. Note os risórios, como cai para baixo. Deixa eu ver se eu consigo pausar para mostrar. Olha aqui. Boca fechada. Ela abre a boca. E o que já aconteceu? Aqui, ó. Ele traz, quando você faz os risórios, assim, peraí, deixa eu colocar aqui. Isso. Quando você faz os risórios, mostra a parte dos dentes, tá? Que normalmente não mostra numa conversa normal, e aqui atrás, né? Então, durante uma conversa, a pessoa não tem costume de mostrar essa parte aqui de trás dos dentes, já nos olhos acaba aparecendo. Então, essa aqui é uma microexpressão, né, de medo, tá? Não se preocupe se você não está conseguindo enxergar ou está gerando mais dúvidas do que resolvendo problemas. É difícil, não é tão fácil. E com o tempo, com as análises, você vai pegando o jeito e isso se torna natural, tá? No seu dia a dia. Vamos ver o que eu tenho mais aqui. Ah, ok. Esse aqui é um dos vídeos que eu cheguei até mesmo a publicar lá no meu Insta, ou no Insta da escola, né? A respeito dessa expressão. Vamos dar uma olhadinha. Conseguiram identificar a emoção do medo? Então, mais uma vez aí. Viu? Passa muito desapercebido mesmo, tá? Pessoas que não são treinadas não veem essa expressão. Quando eu via pela primeira vez esse vídeo da Penny, né, esqueci o nome dessa moça, Kelly Cuoco, uma coisa assim.
Quando eu vi pela primeira vez, eu não tinha reparado nessa expressão, porque foi há um tempo atrás, né? Acho que logo quando foi lançado aí esse Golden Globe, alguma coisa assim. E aí eu assisti normal, tá? Mas aqui revendo o vídeo, você vê que é descaradamente acontece uma expressão, olha lá, olha como, e não é nenhuma micro expressão, não, é uma intensidade considerável. Olha que cara de medo. Não dá movimentos de direção 1, 2, 5, né, e nem 4, mas o 20 isolado, né, em microexpressões ou em expressões, pode sim aferir com medo, tá bom? Então, passou muito rápido, olha só, foi como um suspiro, muito rápido. Vou passar mais uma vez aqui para vocês verem, viu? Muito rápido, muito rápido. Vamos lá? Passando para nosso último segmento, nós temos o medo, né, na apresentação aqui do Donald Trump. Vou dar o play aqui para vocês verem. Então, assim, um presidente, né, uma pessoa que tem total orgulho de si mesmo, né, uma pessoa que pensa só em si mesmo muitas vezes e de repente solta essa grande expressão, né, de medo. E eu queria que vocês notassem um ponto interessante a respeito desse vídeo, que é a reação física dele, do corpo dele. E, ó, fiquei meio largado aqui, dá o play novamente. Isto, não está funcionando o pause? Aí, funcionou. Vamos lá. Ixi. Aqui já dá para explicar muito bem. Então ele está brincando com o pássaro, brincando, eu fui pegar alguma coisa do lado do pássaro, o pássaro se assustou com ele, ele se assustou com o pássaro, e olha a cara dele aqui. As alterações físicas que eu queria entrar aqui com vocês. O que aconteceu aqui? Né? Antes mesmo dele pensar em reagir, o corpo dele reagiu por ele. Tá? É isso que a emoção faz de maneira evolutiva, né? Já está no nosso DNA. Então, essa reação aqui foi uma reação do corpo, não foi uma reação pensada. Porque se fosse uma reação pensada, de fato, segundo o Trump, ele pegaria o passo para a cabeça, ali, né? Ele fala o quanto ele é poderoso e tal. Mas, enfim, olha só que interessante. Ele traz o acionamento do risórios, tá? O platisma também é acionado, não parece aqui porque ele tem uma papada grande, mas devido à intensidade do risórios dele aqui, teve uma ativação sim do platisma. Para quem gosta de linguagem corporal, né, ele teve um turtle effect, né, que é aquele efeito de tartaruga onde você traz a sua cabeça para dentro dos ombros, tá? Isso é uma típica reação do medo também no corpo em si. E teve os acionamentos das unidades de ação 1, 2 e 5, tá? Eu não consigo muito bem ver o 4, mas teve o acionamento do 1, 2 e do 5, tá? Que faz com que ele estique os olhos. Então, ele esticou os olhos assim, para tentar identificar se o grau da ameaça era muito intenso, era muito alto, muito forte, e o levantamento das sobrancelhas também. Tá? Então, assim, o corpo ele reage, a emoção traz essa reação no corpo mais rápido do que o seu pensamento. Então, por isso que quando você assustar alguém, a pessoa fica toda, né, tremelicando assim, ou, sei lá, cada um tem uma reação diferente.
diante do medo, mas são reações que o próprio corpo traz na pessoa, tá? Não tem controle. Então, o tempo da informação entrar na mente, tá? Então, ele vai primeiro para a parte emocional, que traz uma reação no corpo, tá? E, se eu não me engano, 600 milissegundos depois, traz isso para a parte que nós raciocinamos, tá? E nessa parte que nós raciocinamos, aí sim nós temos um insight do que fazer, tá? Mas a priori do corpo é, de fato, trazer essa reação instintiva, ok? Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Ele até estica as mãos assim, né? Só fala, opa, tá tudo bem, tá brincando, né? Mas olha só que interessante. Bem interessante, né, pessoal? Então, o medo ele é um dos mais fascinantes, porque é onde nós vemos tais reações corporais, assim, sem pensar, tá? Cada emoção tem uma peculiaridade nesse quesito. Talvez eu aborde mais à frente aí algum vídeo que trate um pouco sobre esse assunto. Bom, pessoal, com relação com a emoção do medo, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário, mandar uma mensagem para mim, ok? Valeu, até mais. Tchau, tchau.